Bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior. Bom dia, Pedro Igor Bandeira. Bom dia especial aos servidores do município de Xeramubim. Hoje são 26 de setembro de 2020. Eu sou Águida Maria e estamos iniciando mais um programa Sindicato em Destaque. Brevemente, este programa estará disponível nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook e YouTube. Hoje temos como assunto principal a reforma que a Prefeitura de Xeramubim está querendo fazer na nossa Previdência, o que prevê uma reforma que você pode ser chamá-la inclusive de deforma, de tão funesta que ela é, de tão prejudicial que ela vai ser para o servidor. E quando a Presidência da República estava tentando reformar a Previdência, a gente foi contra, porque era uma reforma muito agressiva para o trabalhador e a gente não podia concordar com tudo aquilo que o executivo, federal fizesse um projeto menos agressivo, que introduzisse mudanças aos poucos. Agora é a Prefeitura de Xeramubim que quer adequar a reforma da Previdência Federal, que foi na emenda 103, ela quer pegar o que de pior foi colocado, aquela reforma, e aplicar aqui no Xeramubim. E a gente também não vai aceitar isso, não tem justificativa fazer o pior se a Prefeitura tem opções melhores, como vocês vão ver, Nós vamos apresentar um pouco agora sobre uma live que o Sindicec fez na semana passada com o advogado do sindicato, onde ele dá várias explicações. Essa live ela está disponível no YouTube, no Facebook, nos grupos onde tem servidores, tem o link. É só você abrir o Facebook, colocar Sindicec, abrir, que lá tem para qualquer um ver. Nas publicações está lá. Tem 2 vídeos com essa live. Se você for no YouTube colocar Sindicec Xeramubim, também você vai encontrar esse vídeo, certo? É muito interessante que os servidores do município assistam, que prestem atenção, que se informem e que se engajem e que lutem. Porque se vocês deixarem a diretoria do sindicato batalhando sozinha para impedir que a prefeitura ferre com a gente durante o restante da vida, inclusive depois da morte, porque quem morrer e deixar pensionista ainda vai ser afetado. Então, se você não quer se ferrar, além da morte de uma vez, você se engaje e você lute, porque nós estamos precisando de soldados para a guerra, porque isso é uma guerra. Ou você empunha a espada e luta, ou você vai ser ferrado, porque foi por falta de engajamento e de luta que reformaram a Previdência. Ainda estão passando a ideia de que é uma coisa muito boa. Boa não para o trabalhador. É igual a prefeitura que está querendo vender a ideia de que essa reforma que ela quer fazer é boa. Boa para ela. Para nós trabalhadores não é. Temos que fazer o nosso contra-ataque. Sim, uma das coisas que você deve fazer é pressionar os vereadores, porque o projeto já está na Câmara. O presidente da Câmara pode colocar em pauta quando ele quiser, quando a Câmara decidir, e os vereadores vão votar, porque nenhuma audiência pública não teve ainda, que a gente pediu logo que
que o projeto foi para a Câmara, a gente já pediu audiência pública, ainda não marcaram audiência pública, não estão querendo que você saiba, não estão querendo se expor, pois você vá no WhatsApp de cada um, pressione, não é no WhatsApp do vereador que você votou, não, é no dos 15, porque são 15 que vão votar, e 2/3 deles vão ter que votar contra esse projeto, para que ele seja desaprovado, certo? Se eles não aprovarem esse projeto, acabou. Acabou, tem que esperar a próxima gestão, certo? É isso que a gente tem que ir atrás, da não aprovação desse projeto, que os vereadores votem contra o projeto e não a favor. Pela primeira vez na vida, eles votem a favor do servidor e não a favor da prefeitura. Não é verdade? Pois então, pressione o vereador que você votou e os coleguinhas dele também. Porque já comecei o meu bombardeio e vou mandar mensagem para todos os 15. Certo? E não é só uma, não. Eu vou mandar mensagem manhã, tarde e noite. Meio-dia, nos intervalos, na hora do lanche, toda hora. Vou encher o WhatsApp deles de mensagem. Faça isso você também, que é para eles saberem que vocês estão atentos. Agora vamos ouvir os principais momentos da live do Sindicec no sábado passado. Vão lá no Facebook e assistam na íntegra, que é importante, porque aqui a gente fez só um recorte de 25 minutos dos pontos mais importantes. Vamos escutar. Cuidado, servidor e servidora, porque o seu futuro amanhã pode ser igual ao dos servidores do Rio de Janeiro. O fundo quebrado, você é aposentado com integralidade e com paridade, com todos os direitos, mas não tem dinheiro. Não tem nada no fundo de previdência para pagar. E o que preve, que se diga, mesmo ainda tendo mais de 1.000 servidores na ativa que vão se aposentar no futuro, já está quebrado, já não tem dinheiro. E é um drama todo mês conseguir pagar em dia a folha dos inativos aposentados e dos pensionistas. Entrando aqui no tema, eu gostaria de começar, Valdir, falando a partir do projeto de lei que eles mandaram, né? O artigo 2º do projeto de lei, que é a emenda da Previdência a nível local, e vou frisar, apenas 66 municípios do estado do Ceará têm regime próprio de Previdência. 118 municípios não adotaram essa desgraça para o servidor, que é o regime próprio de Previdência Social, né? 118 adotaram o regime geral de Previdência Social, que é o INSS, né? Pois bem, na verdade, o projeto de lei da Prefeitura pode ser chamado de reforma da Previdência no município de Quixeramobim. O projeto de lei deles chama a atenção, Valdir, de imediato, e na hora que eu queria começar aqui no artigo 2º, que diz assim, Valdir, com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º e 3º da emenda constitucional número 103, o rol de benefícios que cabe ao regime próprio de previdência de Quixeramobim se limita a aposentadorias e pensões por morte. Bom, primeira coisa que é preocupante aqui, Valdir, agora, se deixar passar essa reforma, o QUIPREV só vai pagar 2 benefícios, pensão e aposentadoria. Eles estão extinguindo, como benefício previdenciário, tirando esse caráter, 4 benefícios, que é auxílio-doença, que é um dos que mais tem constantemente, porque tem sempre servidor doente, auxílio-reclusão, estão extinguindo também, né? Pensão por morte, estão extinguindo também, e a pensão por morte não, salário família e salário de maternidade. Repetindo, ficará só aposentadoria e pensão por morte. Ficarão apenas 2 benefícios, aposentadoria e pensão por morte, e 4 serão extintos, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário família e salário de maternidade. Aí eles dizem, não, mas esses 4 benefícios, quem vai pagar agora é o município. Ora, Valdir, quer dizer que todo esse tempo o servidor pagou previdência para ter direito a 6 benefícios. E agora
Aí é onde entra aqui, Valíris, o outro artigo que chama a atenção, porque esse é o grande objetivo, essa proposta tem como grande objetivo esse aqui, que é aumentar a alíquota para 14%. Então, o servidor vai pagar 14% e a servidora vai pagar 14%, o aposentado vai pagar 14%, o pensionista e a pensionista vai pagar agora 14% apenas por 2 benefícios. Ou seja, vai ter uma redução salarial de 3%, porque vai pagar mais 3%, se deixarmos passar essa reforma, Valíris, para ter direito apenas a 2 benefícios: aposentadoria e pensão. É como se até hoje, vamos pegar 11%, fosse R$11, pudesse chegar no supermercado e dizer: eu quero 6 produtos por R$11. Aí, se a reforma passar, você já chega agora com R$14 para comprar apenas 2 produtos. Ou seja, vão diminuir os benefícios em 66%, a quantidade de benefícios, e aumentar a alíquota em quase 30%. Vai pagar muito mais por bem menos. Isso é preocupante, Valdes, porque isso tem profunda repercussão e impacto na vida do servidor, né? Eu não sei se lá nas reuniões eles chegaram a expor isso, Valdes, onde eles foram apresentar esse monstrengo, eles chegaram lá, Valdes, a apresentar assim as coisas, ou é o velho discurso de que tem que fazer porque é obrigado a fazer, e se não fizer, vamos ser punidos. Qual foi a justificativa deles, Valdes, por obséquio? A questão do que eles levantaram foi justamente isso, né, que iam fazer a adequação da alíquota e algumas adaptações, né, e de repente aí chegaram com esse projeto, porque desde o ano passado que a gente estava se comentando isso aí no Conselho, mas quando apresentaram, foi justamente no dia seguinte eu encaminhei para o senhor, tá certo? Então, na verdade, assim, a gente até estava disposto a discutir o projeto, mas isso daí era para ter sido feito antes, quando, ainda mais no momento de situação como essa, já próximo à questão da campanha eleitoral, nós estamos no meio de uma pandemia, os servidores aqui estão sem reajuste, tem a questão daquela ajuda de custo que muito município aprovou, principalmente quem está trabalhando na linha de frente. Xerambim, né, não contribuiu com nada em relação a isso daí. A questão da insalubridade, dos 40%, grau máximo, que inclusive a gente encaminhou isso para o prefeito e tudo. Então, numa situação como essa, né, então, de certa forma, não houve um entendimento, tipo assim, o sindicato apresentar uma sugestão e acatar, né? Até porque, infelizmente, o nosso conselho, ele não é um conselho deliberativo, é apenas consultivo. Então, nesse momento, é aquele negócio, não, a gente não vai colocar isso aqui em votação aqui. Então, o termo da conversa foi mais ou menos esse, certo? Porque que a gente pediu aos vereadores uma audiência pública. O projeto foi enviado para a Câmara com urgência simples. Nós fizemos articulação junto aos vereadores, mandei ofício ao presidente da casa. Quer dizer, Voz, só um gancho aqui, Voz, quer dizer que eles mandaram o projeto como urgência, urgentíssimo, é aquele tipo de projeto que manda para aprovar imediatamente, não é isso, Voz? Imediatamente. Aí os vereadores votaram contra, certo? E vale ressaltar, doutor, que essa avaliação atuarial, que o senhor vai falar depois, a gente percebe que ela foi meio que feita às pressas. Por isso é que ela tem tantas lacunas e tantas faltas. A gente observa assim, eu não sou especialista na área, mas a gente observa que ela é cheia de lacunas, né? Sem dúvida. Nós tomamos conhecimento depois que nós cobramos, né? Lá na sessão, aí os vereadores não votaram a urgência simples. Se eu tenho uma ideia, 7 dias depois que deu entrada na Câmara,
os vereadores estavam comentando que não tinham ainda tomado conhecimento da avaliação atuarial. Então, se tivesse seguido a orientação do prefeito, eles tinham votado sem conhecimento da avaliação atuarial. Valíris, sem medo de estar sendo exagerado, eu posso afirmar que essa avaliação ela foi feita às pressas e sequer ela serve para supedanear essa reforma de Previdência como eles querem aprovar. Ela foi feita de tal forma que ela está muito soft, ela está muito light, ela não mostra a realidade, Valíris, do que preve. Né? E pior, ela não é clara por que o servidor, nesse caso, tem que pagar mais por menos. Eu estava vendo aqui, quando você colocou da urgência urgentíssima, Valíris, eu fui ver aqui a exposição de motivos do projeto de lei e chama a atenção aqui que eles dizem o seguinte, foi muito interessante o que você colocou, que eles mandaram com regime de urgência urgentíssima, ou seja, aprova já, porque senão o mundo se acaba. Porque regime de urgência urgentíssima só se justifica se não for aprovado naquele tempo, haver prejuízos tão grandes que não tem mais como recuperar. Isso é a urgência urgentíssima. Se não votar urgência urgentíssima, causaria prejuízos que você não poderia recuperar. Aí a pergunta é, que prejuízos vai ter o município se não aprovar com urgência urgentíssima? Nenhum. Então, isso para mostrar o seguinte, é importante vocês, servidores e servidoras, prestarem atenção na fala que o Valíris colocou na abertura, que, apesar do sindicato fazer parte do conselho, não tem poder de deliberar, é só consultivo. Ou seja, na verdade, a reunião, quando o município chamou, foi para comunicar a reforma da Previdência, que já tinham mandado para a Câmara com urgência urgentíssima. Era só um comunicado, não era um debate para dizer, vamos ouvir o sindicato. Aí o sindicato chamaria a categoria, vamos ouvir a categoria. Não, já mandaram a reforma da Previdência e disseram para a Câmara. E está aqui, eu vou até ler para vocês aqui, porque é importante, Valíris, essa transparência. Olha o que diz aqui o município, quem assina a exposição de motivos é o prefeito. Olha o que eles dizem aqui. Reforçando que a medida decorre da emenda constitucional número 103, 2019, né, reforma da Previdência, que, conforme pode ser visto, impactou os regimes próprios de previdência sociais da União, Estado e Município. Aí lá vai. E é plenamente justificada nas razões que se passa a expor, inclusive motivando sua apreciação em caráter de urgência. Em caráter de urgência. E esse nome, Valíris, caráter de urgência, está em negrito. Que, em virtude do prazo imposto na portaria 1348. Olha, gente, a gente está mostrando isso aqui para mostrar o seguinte. É impossível você dialogar e dialogar de uma maneira positiva quando não há respeito com a democracia e o pior, quando se mente. Primeiro, o município não é obrigado a se adequar à reforma da Previdência com base no artigo 9º, como eles estão dizendo. Eles estão dizendo aqui, e isso eles dizem também no artigo 1º do projeto de lei, que eles são obrigados a adotar o artigo 9º da reforma da Previdência, que é a emenda constitucional número 103, que é a emenda da Previdência do presidente Bolsonaro, que já passou pela Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado, e hoje é a emenda constitucional. Lá tem o artigo 9º que eles estão dizendo? Tem. O artigo 9º prevê uma forma de adequação dos municípios à reforma nacional, prevê. Só que a emenda constitucional 103 prevê 3 formas. Então, 2 formas eles esconderam. Eles só colocaram aqui, Valíris, o artigo 9º, que é um dos tipos de adequação que tem. Mas eles esconderam que o município também poderia se adequar à reforma da Previdência Federal, que é a emenda constitucional número 103, seguindo, por exemplo, o artigo 11 da Constituição. O que o artigo 11 diz? Que se o município sanear o regime próprio de previdência de Xeramobim, o que é sanear? É depositar nas contas do QUIPREV tudo aquilo que todas as gestões até hoje, desde a criação do QUIPREV até hoje, incluindo a atual gestão, deixou de repassar como alíquota patronal,
desviou como alíquota do servidor ou parcelamentos e reparcelamentos que não foram pagos. Porque se o município depositar tudo que deve ao QUIPREV, são milhões e milhões, aí sanearia. Ao sanear, o que diz o artigo 11? O município pode adotar a alíquota progressiva do regime geral de previdência. Ou seja, pode ficar como regime próprio de previdência social e adotar a alíquota progressiva. Por que, senhor prefeito de Xeramobim, por que gestão atual de Xeramobim fazer isso com o servidor? Por que vocês não pensam no servidor? Né? Por que vocês não pensam no servidor? E adotam do artigo 11, pague o que deve ao QUIPREV, que vocês quebraram. Vocês todos que eu digo, eu não posso dizer que foi só a atual gestão, ela também faz parte da quebradeira. Todas as gestões de Xeramobim, desde a criação do QUIPREV até a gestão atual, porque eu não posso demonizar só a atual ou criticar, porque foram todos. É um discurso aqui jurídico, social, técnico, não é um discurso político. Então nós vamos ter que ter muito cuidado nesse sentido de dizer que todos contribuíram para essa situação. Agora, o servidor nunca quebrou o QUIPREV. O servidor, quando recebe o seu pagamento, já vem descontado o QUIPREV. O servidor de Xeramobim nunca atrasou o pagamento do QUIPREV. Aí, Valires, o mais interessante, eles esconderam a possibilidade do artigo 11, que não é ainda a melhor para o servidor, ainda existe outra previsão na emenda constitucional, Valires, 103 de 2019, que é o artigo 34, que é a mais radical, vamos dizer assim. Ela diz assim, que o município pode extinguir o QUIPREV. Quem já for aposentado, continua. Quem vai se aposentar no futuro vai para o INSS. Eles dizem, nos discursos que eu já participei essa semana, lá em Amontada, lá em Itarema, olha, mas os professores vão perder, porque os professores vão se aposentar com integralidade e paridade. Ora, Xeramobim mesmo é exemplo disso. Nós estamos cobrando hoje na Justiça a diferença dos servidores professores que se aposentaram com integralidade e paridade desde 2010, que não tem reajuste aí. O que diz aqui o artigo 9º que eles querem adotar? Eles dizem que só tem o artigo 9º. Ou adota ou o município vai ser punido. Que conversa fiada. Até porque, Valires, qual seria a punição do município? Vamos supor que fosse verdade tudo que escreveram e não é. E o município aqui não fizesse nada. Aí qual seria a punição? O município perde a certidão de regularidade previdenciária. É isso que é a punição do município. Detalhe, Valires. Detalhe, servidor e servidora que nos escutam. Detalhe, população de Xeramobim que deve apoiar os servidores, que são os pobres, os oprimidos nessa questão. Detalhe, o município de Xeramobim não tem mais a certidão de regularidade previdenciária. É tão terrível a situação do QUIPREV por má gestão que não pode nem ser punido. A punição que poderia sofrer, Valires, nem pode, porque não tem mais CRP. A CRP que o município tem foi a justiça que deu. E só a justiça pode tirar. Então o município nem pode ser punido. Logo, cai a outra coluna da mentira do município, quando disse para a Câmara Municipal, Valires, que só tinha até o fim do mês para aprovar isso, senão ia ser punido. Eles esconderam para os vereadores que a punição é a perda da CRP. E o município não tem CRP. Você não perde o que você não tem. Você não... É a mesma coisa dizer que um morto vai perder a vida. Olha, morto, ou você passa a sua carteira, ou você morre. Já está morto. Esse QUIPREV aí, não tem o que perder, nem punido pode. Então não tinha situação de emergência. E por que eles mandaram assim? Para ver se enganava todo mundo, porque se apressar, se não debater, se empurrar a barriga abaixo desse jeito, passava, fazendo todo mundo de besta. E o pior, servidor e servidora, eles dizem aqui que a alíquota sua pode chegar a 22%, mas estão sendo bonzinhos. Está na exposição de motivos aqui, na justificativa do projeto. É escandaloso isso. Então, na verdade, aqui sugestão eu dou para o sindicato, para a categoria e para os vereadores, para a Câmara Municipal devolver esse projeto e não aprovar nada.
Eles colocam, vou dizer aqui na exposição de motivo assim, ó, que alguns municípios do Ceará já adotaram a reforma. Quais foram? Aí eles botaram Milagres, Morada Nova, Maracanaú, botaram 4 municípios. Ó, esses 4 municípios conseguiram fazer isso que Querabubim tentou. Enganaram a Câmara Municipal, nos primeiros momentos, disseram que iam ser punidos e empurraram bem apressadinho, sem ninguém debater. E hoje, servidores e servidoras, se está tendo esse debate hoje, vocês devem à entidade sindical, ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Querabubim. Olha a importância de ter um sindicato. Olha a importância de manter esse filiado. Olha a importância de estar unido como categoria dentro do seu sindicato. Porque nós, sindicato, nós vamos resistir. A reforma da Previdência com base no artigo 9º, nós não aceitamos. Ou é com base no artigo 11º, o município saneia o que preve e fica como está. 11%, e sem mexer nas aposentadorias e nos requisitos de aposentadoria e pensão. Ou, na pior das hipóteses, aí nós vamos lutar, se o município radicalizar para aprovar o artigo 9º, a gente vai lutar para radicalizar, para extinguir, então. Agora, o que nós não podemos é aceitar essa verdadeira extorsão, esse verdadeiro assalto ao servidor, e com o indicativo que a alíquota vai até 22% no futuro, mas a alíquota extraordinária com base no artigo 11º. Agora, eu posso garantir para vocês que dos 66 municípios do Ceará que tem regime próprio de previdência, a maioria nem sequer mandou esse projeto de lei com reforma. Só 8 ou 9 fizeram. Por isso que eles só citam 4. Os outros é porque não deve ser da Arima. Mas a maioria não adotou. Eu mesmo estou dando exemplo aqui de Redenção, que não mandou, e fez um acordo com o sindicato nosso, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Redenção, que não mexeria na Previdência. Paraipaba foi retirado agora, mês de julho, Itarema, há um mês atrás, e a montada estão tentando fazer, e nós estamos resistindo. E nos sindicatos, onde a luta está pesada, como Itarema, e a montada que a gente tem medo que depois que passar a eleição eles mandem, em Itarema o sindicato apresentou uma proposta popular de emenda à lei orgânica. Nós estamos pegando 2.000 assinaturas lá, para apresentar para a Câmara um projeto para extinguir lá em Itarema, porque lá é muito novo, é melhor extinguir lá. E a montada, nós vamos nos reunir em breve com os candidatos a prefeito para ver qual deles ou adota o artigo 11, saneando a Previdência e não mexendo, ou então o artigo 34, que é extinguir. Mas jamais o artigo 9º. Por quê? Porque o artigo 9º sacrifica mais ainda o servidor, mantém essa cultura de má gestão e de desvio de verbas da Previdência, porque o artigo 9º é uma beleza. Ele diz assim, está quebrado, a tradução é assim, tire do servidor. Tirou, aumentou a alíquota para 14%, continuou quebrado, aumenta a alíquota até 22%, aumenta para 15%, 16%. E se chegar a 22% e não resultar em nada, cria mais uma alíquota chamada de alíquota extraordinária por até 20 anos. Então, servidor, o artigo 9º da emenda constitucional é uma forma de extorquir a vida toda os pobres servidores. E o pior, por mais que você pague, por mais que tirem de você, a cultura vai continuar, que é não repassar a alíquota patronal. Pegar o que o servidor pagou e gastar em outras coisas. Resultado disso, nunca tem dinheiro dos fundos de previdência e todos têm rombo atuarial. Causado por quem? Pelas gestões. Eles saem, mudam, os partidos mudam, mas o servidor vai se aposentar um dia aí. Então, servidor, vamos pensar, o futuro vai acontecer. O futuro seu começa agora. Não tem um futuro lá no futuro. O futuro começa agora. Ou a gente ajuda a moralizar isso, e se adequa à reforma da Previdência, com base no artigo 11 ou 34 da emenda, que eles esconderam, Valíris, isso é grave. Eles esconderam, Valíris, para o Conselho essas duas probabilidades de se adequar à emenda constitucional número 103. Esconderam a probabilidade do artigo 11, que é a alíquota progressiva, e esconderam a probabilidade, a possibilidade do artigo 34. Disseram assim, é só o 9º, se não aprovar correndo, nós vamos perder a nossa CRP. E esconderam que não tem CRP, não tem, nem poderia ter. É tão horrível a gestão do que preve. É o pior regime próprio de previdência social do Estado do Ceará. É o pior mau exemplo de gestão. E o servidor não é culpado disso. O servidor sempre pagou em dia. Mas as sucessivas gestões sempre administraram irresponsavelmente, com muita incompetência, falta de respeito,
cometendo vários atos de improbidade e sem não estar nem aí com o futuro dos servidores e servidoras. Olha isso. Aí está os principais momentos da live. Vocês podem ir no Facebook, no YouTube e assistir na íntegra. Lá tem muitas informações que os servidores devem assistir e se apropriar dos fatos, né? Para não ser enganado pela prefeitura. Ademais, vocês podem seguir as nossas páginas no YouTube, no Instagram, no Facebook, ficar atento aos noticiários, não esqueçam de pressionar os vereadores, cuidado, comece a pressão hoje, porque pode ser que o projeto esteja em pauta na próxima sessão e a gente tem que ficar atento. Não esqueçam também de assistir a sessão da Câmara na próxima quarta, ao vivo no Facebook. E é isso aí. Uma boa tarde e até semana que vem.